Tô vendo House. é uma menina só? É uma Qual menina só no meio? Da Remax Hauser? É. Aí eu não sei, eu tenho que ver aqui, mas acho que tem mais, hein? Três, Tem mais. são três. São Ah, três. tá. Eu tava vendo só uma daqui. Tem 3 meninas e o Marcelo. Marcelo é menine. Eu não sei quem é o tal do Marcelo, mas eu já tenho pena dele. Tudo bem, gente? Bom dia a todos. Agora sim tô vendo mais mulherada. Eu ia dizer a Luísa, essa regional é composta por homens. Ah, não. Mas agora eu tô vendo mais mulheres. Aqui tô vendo a Larissa, a Remax Performance, que não tem nome, tô vendo a Ludmilla, Danelli, é uma menina? Danelli, agora tá entrando mais gente aqui. Muito bom dia a todos, pessoal. Super feliz de estar aqui com vocês. Eu adoro o Espírito Santo, acho um dos estados mais legais. O André já me convidou várias vezes para morar aí. Quem sabe um dia, né, Dé? Mas aquela visita rápida foi marcante, né, pô? Mas eu já tinha ido passar um final de semana e foi muito especial aí, acho muito massa. E torço muito pelo crescimento de vocês e vejo o trabalho que os meninos estão fazendo aí à frente do Espírito Santo. E não tenho dúvida que vocês vão crescer muito, além de ter um mercado incrível aí, né? Eu vejo notícia o tempo inteiro, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, e sei que vocês terão muitas oportunidades aí no futuro de crescer ainda mais. Então, estou super feliz de estar com vocês aqui, feliz do tamanho que a Remax Espírito Santo está ficando. O Edu me contou que são 11 franquias agora, né, Edu? Isso aí, assim, da 11ª. Ele falou para mim que ia colocar sexta-feira, o Caio dono. Tem alguém com o áudio aberto aí. É o Sandro, meu primo aqui, Sandro Teixeira. Seja bem-vinda, viu, Thay? Obrigado por estar com a gente. Eu peço perdão de estar aqui. Eu peço perdão de estar sem imagem, tá, pessoal? Porque eu estou dentro do carro. Opa. Tudo bem. Hoje são 11, Thay. Hoje são 11, estamos crescendo. Boa. Gente, olha só, todo mundo fala, mas estão crescendo franquia, tem que crescer franquia, tá? Quanto mais a nossa rede for maior e for forte, mais funciona o ecossistema da Remax, assim como a gente tem que ver outros colegas corretores se juntando a gente. A nossa empresa ela funciona muito melhor com um ecossistema, ou seja, muita gente envolvida. Então, todos nós somos parte importante para ajudar a nossa rede a crescer. Eu vejo aqui em São Paulo, e vou compartilhar já minha apresentação com vocês, mas aqui em São Paulo, a gente com 40 franquias há 2 anos atrás, e hoje nós com quase 70 franquias, o quanto a nossa rede é mais forte, a nossa marca está mais forte. Hoje em dia, os nossos corretores enfrentam cada vez menos objeções para falar de Remax, porque a Remax está muito difundida no território paulistano. Então, é muito mais fácil o cliente vir até a gente, o cliente está muito mais maleável com a Remax, e os negócios em parceria têm acontecido cada vez mais dentro da rede. Então, a gente junto e a gente grande fica um ecossistema quase indestrutível. Então, é muito importante que vocês cresçam em número de franquias e em número de corretores. Quanto mais vocês crescerem, mais vocês vão estar fortes e é benefício para todo mundo. Eu olho sempre e penso, cara, nós com 40 franquias e nós com 70 somos muito, muito, muito mais fortes aqui na cidade paulistana, e hoje cada vez mais as pessoas conhecem a Remax, os clientes sabem o que é Remax, então está muito mais fácil para o corretor abordar o cliente. Eu não sei se a Larissa quer falar alguma coisa? Não. A Selma, tem a Selma aqui que levantou a mão. Toca o pau, tá, Anne? Boa. Gente, eu vou compartilhar aqui com vocês minha apresentação. E nada melhor do que a gente começar a semana falando de o que realmente é importante para o nosso crescimento e para o nosso resultado. Alu, vou pedir para o pessoal fechar o microfone aqui, porque eu, assim como a maioria das pessoas do ramo imobiliário, eu tenho TDAH. Não é TDAH, gente, mas eu me distraio com o microfone aberto.
Então, pessoal, enquanto eu compartilho aqui minha apresentação, nada melhor do que a gente começar segunda-feira falando do que realmente faz sentido para a gente crescer, que é o nosso comportamento e as nossas atitudes. Primeiro que muito dificilmente a gente veio até a Remax, a gente está aqui na Remax, a gente não tem uma atitude diferente, né? Que é uma empresa diferente. O pessoal aqui é do mercado imobiliário, provavelmente teve um choque de cultura logo que entrou. Eu tive quando eu entrei. Eu tenho uma trajetória de 13 anos de mercado imobiliário antes da Remax. Então, fui corretora, fui gerente de time, de vendas, fui gerente de corretor. E quando eu entrei na Remax, para mim, foi um choque cultural muito grande. Eu levei um susto. Eu falei, como que esses caras trabalham com exclusividade? Gente, isso nunca vai funcionar. Só que estar aqui na Remax já foi uma mudança de atitude na minha carreira. Em mim, na verdade. Eu queria sair do medíocre e eu queria ir para um outro passo. Eu queria evoluir na minha carreira. Então, já estar na Remax demonstra para a gente que a gente tem uma atitude diferente, né? Porque não é fácil estar aqui. Não é fácil. Para a gente é um pouco mais difícil, sobretudo no início, né? Não sei quem está começando aqui e vai ver que é mais difícil captar imóvel, a gente escuta muito mais nãos do que sim, a gente tem o desafio aí de ter que investir na nossa carreira, uma coisa que nunca tinham nos falado lá no passado, né? Onde já se viu a gente ter que pagar. Então, estar aqui já demonstra e já deixa claro que vocês têm atitudes diferentes. A Remax é para quem tem atitude diferente. E na vida, quem cresce, quem evolui, é quem tem atitude diferente, é quem sai da zona de conforto, é quem sai daquele... É muito difícil sair da zona de conforto, né? Mas é quem sai daquela mediocridade. Então, eu acredito muito, e a Remax, a história da Remax, ela foi fundada pelo Dave Liniger para atender os profissionais que eram bons e os profissionais que não queriam ficar na mediocridade. Então, eu acredito que quem está na Remax é porque quer sair da mediocridade, quer ser melhor, quer evoluir, quer estar num ecossistema vitorioso. Mas, ainda assim, as nossas atitudes nos boicotam. Me boicotam. Imagina todos vocês que estão aí na rua, todos os dias ouvindo não de cliente, ouvindo, batendo perna no sol, no calor. Tudo bem que vocês têm a praia aí para passear, mas, assim, as atitudes da gente nos boicotam, às vezes, a chegar num próximo nível, né? Então, assim, primeiro, eu acredito que quem está na Remax é porque já tem uma atitude diferente, já tem uma postura diferente, e é porque quer algo diferente. Então, as tuas atitudes estão te levando aí para frente. Mas, ainda assim, o meu objetivo de hoje é que, pelo menos nessa semana, vocês não deixem as atitudes ruins boicotarem vocês. Que a gente tenha força para encarar os nossos desafios. Que quem sabe mais tempo, né? Mas que pelo menos reverbere nessa semana, porque o cérebro da gente é muito pi. Coloca um pi aí, Aloysio e Edu. Mas o nosso cérebro é muito foda, gente. E ele boicota a gente todos os dias. Então, eu queria passar aqui 10 atitudes. E aí vocês vão se identificar e vão dizer, putz, eu tenho essa atitude. Ou ainda não tenho essa atitude. Que vão levar vocês para o sucesso. E saibam, meus amigos, essa profissão, ela pode trazer muito para a carreira de vocês. Muito, muito, muito. Eu que estou há 5 anos aqui, talvez alguns de vocês já estejam mais tempo, o Dé está mais tempo, o Aloysio também está 5 anos comigo, o Edu acho que tem um pouquinho menos tempo de Remax, mas tem de Pix já há bastante tempo, né? Já conhece bastante o ecossistema da Remax. Cara, Desde 2018. Oi? Desde 2018. Então, 5 anos também. Gente, o que nós vimos de pessoas mudando de vida com essa profissão de corretor de imóveis, mudando de vida com essa profissão não, sendo dono de uma Remax, lógico que tem que ter um pouquinho mais de paciência, o franqueado tem que ter um pouquinho mais de paciência, o corretor de imóveis começa a colher os frutos do ecossistema da Remax antes, mas também todos têm a oportunidade de colher muitos frutos, então é realmente uma carreira e uma profissão e um ecossistema que faz a gente transformar de vida, mas não é simples.
tem muitos desafios que a gente enfrenta. E os maiores desafios estão conectados com a nossa cabeça, com as nossas atitudes, com aquilo que a gente pensa e com aquilo, por consequência, que a gente faz. Tá bom? Então, vou compartilhar aqui. Peraí. Alu, você me avisa se vai... Beleza, toca Tá o pau. certinho aqui? Peraí. Peraí que eu sou meio dinossauro da tecnologia. O André me mate. Não me mate, André. Imagino que eu sofro aqui, Tayane. Nada, sou bonzinho. Esses meninos gênio aí, cara, é fogo. Qualquer Boa. coisa Tá a gente- aparecendo? pra te ajudar. Fala, Dé. Qualquer coisa a gente chama a Pixie para te ajudar. Com certeza, a Pixie, eu já tô melhor amiga da Pixie. Ó, gente, eu não vou ver vocês agora, porque eu vou compartilhar aqui meus slides. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, por favor, fica à vontade. Interrompe aí. Estamos aqui em família, tá? Tá, Mas e tem uma opção no Google Meet, que é o abrir Picture in Picture, que aí você consegue ver a gente pequenininho no cantinho. vai ter que ser numa próxima, Dé, para testar isso. Tá bom, mas é fácil. Eu vou me embananar aqui, meu filho. Manda brasa, vai. Gente, vocês estão com um gênio da tecnologia aí com vocês, tá? O André me ajuda em várias. Mas vamos lá, pessoal. Estamos aqui em família batendo um papo super honesto com vocês, com base em tudo que eu já vivi, não só no mercado imobiliário, mas especialmente aqui na Remax. Então, não é nada aqui uma verdade absoluta, nem são as minhas verdades. Isso aqui é uma junção de tudo que eu vi através do comportamento das pessoas vitoriosas. Então, assim, eu observo muito as pessoas e converso muito, eu sou muito próxima das pessoas. Vocês vão ver, eu estou sempre envolvida aí com todo mundo da Remax, inclusive nos meus finais de semana. E eu observo muito o comportamento das pessoas que têm sucesso, das pessoas que têm resultado aqui dentro da Remax, das pessoas que não desistem. Então, tudo que eu construí aqui, que eu vou trocar hoje com vocês, é com base no comportamento dessas pessoas. Logo, se é o comportamento, se é algo comum, um traço comum entre o comportamento dessas pessoas de sucesso, para mim, se torna algo a me inspirar, né? É aquela coisa, não é uma verdade absoluta, mas eu acabo seguindo e perseguindo isso e me inspira. Então, por trás dos melhores profissionais, daqueles profissionais que têm sucesso, que têm resultado, tem comportamentos em comum. E a gente percebe, vocês percebem o comportamento das pessoas de sucesso. Só que às vezes a gente não consegue escrever isso e tangibilizar isso. E é isso que eu tentei trazer hoje para vocês aqui. Eu escrevi 10 comportamentos comuns das pessoas de sucesso. E é comportamento, pessoal. Não é habilidade. Porque cada uma dessas pessoas tem habilidades diversas. A gente tem corretor que é melhor em números, a gente tem corretor que é melhor com pessoas. Se eu olhar, hoje eu colocar o top 10 da Remax, eu sei que tem gente do top 10 aqui da Remax, do Espírito Santo, a gente vai ver que são características, habilidades diferentes, mas comportamentos em comum, atitudes em comum. E é isso que eu quis trazer hoje para vocês. E será que a gente tem essas atitudes? Né? Será que as nossas atitudes... e quer dizer que porque eu não sou assim, eu não vou ter sucesso? Não necessariamente. Talvez você tenha aí a maioria das atitudes, mas quanto mais a gente evoluir, quanto mais a nossa mente estiver preparada, mais a gente vai ter resultado. Tá tudo, gente, sério, tá tudo muito mais conectado com o nosso comportamento do que com as nossas habilidades, do que com aquilo que a gente sabe. E isso a gente pode comprovar ao longo de anos de Remax, e não só na Remax, tá? Isso no mundo. Os profissionais que têm atitude têm resultado. Mas vamos lá. E se a gente não tem, né? Nossa, eu não tenho essa atitude. Eu, por exemplo, quando eu trabalhava no mercado imobiliário, eu não tinha tanta autorresponsabilidade como eu tenho hoje na Remax. Eu me desenvolvi na Remax e eu entendi que ter autorresponsabilidade, eu ouvi tanto sobre autorresponsabilidade ao longo desses anos de Remax, que hoje eu me considero extremamente autorresponsável. Então, se algo não dá certo para mim, para minha carreira, eu sempre levo isso como um aprendizado. E o que eu fiz?
né? O que foi positivo, o que foi negativo no meu comportamento e por que isso não deu certo, mas a responsabilidade é sempre minha, tá sempre dentro de mim. E isso era um véu que estava cortinado em mim, e com os anos de treinamento e de Remax, eu fui entendendo que eu tenho que ter autorresponsabilidade. Então, todos nós temos a capacidade de evoluir em relação às nossas atitudes. Não é porque eu não penso dessa forma agora que eu não posso pensar daqui a 1 ano, 2 anos. Todos nós evoluímos. Então, assim, cada pensamento nosso, no qual a gente coloca crédito, provoca uma atitude. E as nossas atitudes são frutos das nossas crenças. Agimos de acordo com elas. O meio influencia muito também. Então, assim, onde eu trabalhava antes, na imobiliária que eu trabalhava antes, o meio, não que não fosse um meio positivo, mas o meio da Remax é um meio muito mais saudável. Eu escuto muito mais coisas saudáveis para o meu crescimento. Então, você que recém veio para a Remax e que ainda tem algumas coisas que para você não fazem sentido, você vai ver que com o tempo o meio vai te transformar, se você se permitir, claro. E aí, cada atitude nossa movimenta as energias ao nosso redor e promove uma reação. É como quando estamos dentro de uma piscina. Qualquer gesto movimenta a água e ondas que vão e vêm reagindo ao nosso contato. Então, gente, as atitudes, o meio nos ajuda muito. As pessoas que a gente convive nos ajudam muito. Eu me transformei muito como profissional por estar dentro do meio da Remax, por estar com gente muito melhor que eu. Isso foi muito positivo. A gente pode olhar isso, ai, que saco. Quem escolhe olhar pelo lado, putz, tem muita gente boa aqui que eu posso trocar, que eu posso aprender. Gente positiva e gente que acredita em evolução, que através do treinamento a gente cresce. Então, se você está chegando agora na Remax e tem coisas que você não vai se identificar ainda, saiba que se você tiver paciência e der tempo ao tempo, e se permitir, o meio vai te transformar. Você vai ser um profissional melhor, não tenha dúvida. Foi o que aconteceu comigo, e eu duvido que não vai acontecer com você se não se permitir a se desenvolver aqui dentro. Tenho certeza que quem está mais tempo aqui já se transformou muito, muito. Porque assim somos nós, seres humanos. A gente se transforma. O ser humano não fica parado, não. Ou a gente regride ou a gente vai para frente. E aí, antes de compartilhar as 10 atitudes que eu acredito que são de profissionais de sucesso e que fazem um corretor, principalmente, ter sucesso, eu queria falar sobre vocês sobre a atitude número 0, que é a autorresponsabilidade. O corretor de sucesso, isso eu percebi em todos os corretores de sucesso que eu já conversei e que eu convivo dentro da Remax, sabem que são responsáveis pelo seu desenvolvimento e pelo seu crescimento. Não delegam para o seu broker ou para quem quer que seja. Não esperam as coisas acontecerem e correm atrás. E aí eu pergunto, sua atitude é de campeão protagonista ou de coadjuvante? A gente teve agora com o Paulo Storani no Summit, e ele falou muito sobre o protagonismo, inclusive fez uma reflexão social sobre o papel do brasileiro em relação à vida. O brasileiro, ele tem o hábito de ser coadjuvante, e a gente vem de uma empresa americana que traz muito a questão do protagonismo. E aí eu pergunto para vocês estão correndo atrás ou vocês estão esperando alguém fazer um movimento na vida de vocês? Vocês têm aquele papel de, o meu broker não passa lead, o meu broker não fez tal coisa. É maravilhoso se o broker de vocês fizer isso, tá? Ajuda muito, mas não é isso que vai definir o sucesso de vocês. Porque eu vejo brokers aqui que dão sangue, suor e lágrimas para o seu corretor, e o corretor não emplaca. O que quer dizer isso? Quer dizer que está na nossa mão. Eu não tenho a melhor condição, a minha franquia é pequena ainda, eu não tenho as condições de dar certo. Claro que tem. Você tem todas as condições. Primeiro que você já tem o ecossistema da Remax. Primeiro que você já tem acesso a várias coisas que pessoas aí fora, que corretores autônomos não têm. Então, não espere dos outros e não espere que o mundo acorde e diga, nossa, agora você vai ser um abençoado, e corra atrás, porque você já tem muitas ferramentas e muitas oportunidades de fazer melhor. Tá bom? Se tiver estrutura, melhor ainda, e aos pouquinhos vocês vão tendo, certo? Eu vi que alguém levantou a mão.
A Lu, você me avisa se alguém quiser falar. Cris, quer falar, Cris? Não, foi sem querer, desculpa. Tá bom, beleza. Manda Gente, bala, aqui, olha só, os meninos me conhecem, sabe que eu sou sincerona, assim, tá? Então não fiquem aí junta com o meu lado gaúcho aqui, que ainda reverbera às vezes, né? Mas assim, eu ao longo desses anos, eu sempre digo, eu não quero gente que delega o seu sucesso perto de mim. Eu quero gente que acredita, que sabe que é difícil, que entende as suas limitações, mas eu não aguento gente vitimista do meu lado. E vocês estão aqui, eu tenho certeza, é porque vocês não querem ser vítimas. Vocês querem ser protagonistas. Então, eu vou falar com vocês que querem ser protagonistas, tá bom? E aí, 60% do nosso resultado vem da nossa mentalidade. 35% da capacitação e do treino. A gente tem que se capacitar e a gente tem que treinar, quer dizer que a gente tem que ir a campo. E 5% é paciência. A gente precisa ter paciência, porque as coisas também não acontecem do dia para a noite, tá bom? E aí, falando dos 10 motivos, 10 atitudes que fazem um corretor dar certo na Remax e ter resultado na Remax. Então, eu queria que vocês anotassem aí as atitudes e o sucesso de um corretor remaxiano. A primeira atitude que eu percebi ao longo desses 5 anos convivendo com os bons e com os corretores bons, com os corretores médios, com os corretores excelentes, é que um corretor de sucesso se envolve verdadeiramente na solução do problema do cliente. Cara, é incrível, a gente percebe, não sei se alguém está fazendo o Brian Buffini aqui ou vai fazer, mas as minhas 2 primeiras turmas tinham corretores muito bons, tinham corretores médios e tinham corretores que a gente sabia que não estavam tão imbuídos na missão, e a gente percebe nos depoimentos o envolvimento dessas pessoas na solução do problema do cliente. São pessoas que se envolvem, que fazem plantão, que dão sangue, suor e lágrimas, e que, claro, entende que aí precisa ter a sua média de 20 gestões, e precisa ser gestão, né, pessoal? Porque senão não dá para a gente se envolver tanto assim. Se envolve de verdade, quer ajudar, quer dar o seu melhor, cria uma empatia com esse cliente, porque, pasmem, infelizmente, a gente ainda tem corretor na Remax que não age dessa forma. Tem corretor que quer fazer mais do mesmo, quer captar o imóvel, quer anunciar só no Zap, nos portais, e acha que isso vai acontecer, que o negócio vai acontecer sozinho. Gente, não. O corretor da Remax, ele sabe que tem que fazer folder, ele sabe que tem que fazer panfleto. Na verdade, ele entende o perfil do imóvel e ele entende que para cada imóvel existe uma estratégia diferente para vender o imóvel. Tem imóveis que, ok, só colocar no Zap, ele está bem precificado, é um imóvel quente, é um imóvel que vende rápido, que eu só colocar no portal imobiliário, vai estar ok. Mas esse corretor, ele tem consciência de que é esse imóvel, mas que se ele trabalhar um outro perfil, requer dele um envolvimento maior, uma estratégia diferente. E ainda tem pessoas na Remax que estão trabalhando, eu vou captar o imóvel, vou precificar, vou tirar foto, vou botar no portal e vai dar certo. Não, o corretor da Remax, ele trabalha nas estratégias do imóvel e se envolve, e tem empatia, e se envolve verdadeiramente na solução do cliente. Pessoal, se a gente pegar o top 20 da Remax hoje, e se vocês quiserem fazer esse experimento social, vocês vão ver que cada uma dessas pessoas se envolve profundamente na solução do problema do cliente. Deem um check aí se vocês estão se envolvendo de verdade na solução do problema do cliente. Tá, mas eu sou novo, eu não sei o que eu faço ainda, como que eu faço para vender. Primeiro que a gente tem uma coisa que a gente traz de casa, que é a empatia. A empatia já é 50% do caminho andado. É entender que atrás do nosso trabalho tem uma pessoa que está sofrendo com alguma dor e confiou na gente para deixar, para encontrar solução para esse problema. Então, Ayane, fala, Lu. O Rodrigo levantou a mão. Algum comentário aí, Rodrigo? Na verdade, é o Renato. Diga lá, Renato. Gostaria de saber se algumas sugestões, né, desse plano de marketing que você está sugerindo,
Fala da Caixa, algumas sugestões práticas, para a gente fazer alguns exemplos, por favor. Renato, falo sim. Pode ser no final? Sim, até pedir uma coisa, se depois você puder disponibilizar para a gente a apresentação dessa... Claro, mando sim. Mas, ó, eu vou dar umas sugestões de plano de marketing para vocês, gente, inclusive com base no quando eu trabalhei como corretora, por mais que nem soubesse da Remax, Remax nem estava no Brasil ainda, mas eu acreditava muito nisso, assim, em estratégias diferentes para determinado perfil de imóvel. Mas aí no final eu falo, a gente compartilha um pouquinho, tá, Renato? Ponto 2, vamos lá. Focam em relacionamentos duradouros. Mais uma vez, não sei se alguém está fazendo aí a turma do Brian Buffini, mas eu recomendo fortemente que façam. Brokers, eu recomendo que vocês sejam mentores, se vocês tiverem 5 alunos. E corretores, eu recomendo que vocês façam esse curso. Está sendo o curso mais transformador da minha carreira. Eu falei isso no Summit, quem estava lá escutou. Tem sido o curso, ao longo da minha vida aí de mercado imobiliário, de quase 19 anos de mercado imobiliário, eu nunca imaginei que algo fosse me transformar tanto, e foi esse curso. E tudo é relacionamento, gente. Tudo é a capacidade da gente colocar o cliente na nossa vida, manter ele na nossa vida, nutrir ele na nossa vida, e o nosso negócio se transformar aí com indicações, com relacionamentos. E a maioria desses corretores, desse top 20 que eu falei para vocês, todos eles, a gente tem assim os clientes deles na vida deles. Na vida, os clientes estão na vida. Inclusive, gente, o relacionamento foi o que me fez estar na Remax. Um franqueado da Remax foi meu cliente. Ele era franqueado da outra imobiliária que a gente trabalhava, mas ele foi meu cliente. O pai dele, a família dele foi meu cliente. Eu alugava os imóveis deles. Eles amavam o meu atendimento. Eles diziam, Thay, tu é a melhor pessoa. A gente nunca encontrou alguém que tivesse tanto empenho em alugar os nossos imóveis quanto tu. E acabou que ele me indicou para a Remax. Quando a Remax, eu saí dessa empresa, ele me indicou para a Remax. E ele me indicava, que é o Fábio Castione, alguns de vocês conhecem, o Castione, ele não alugava imóvel, ele só vendia. Ele me indicava todos os clientes dele que queriam alugar imóvel. E eu acabei que no final lá, quando eu trabalhava como corretora de locação, eu já nem procurava mais cliente, era só indicação do Castione e do círculo dele, porque é um cara bem conhecido no mercado imobiliário gaúcho. Então, gente, relacionamento, claro que a gente precisa atender muito bem os nossos clientes para conseguir construir esse relacionamento, mas a gente precisa estar presente na vida dos nossos clientes sempre. E relacionamento faz o nosso negócio dar certo. A gente para de buscar cliente no mercado e a gente começa a trabalhar por indicação. E tem gente que ainda transaciona, que faz de qualquer jeito e faz uma vez só, e não foca nas pessoas por trás dos imóveis. Parece clichê, mas enquanto você não coloca em prática. Quando você coloca em prática, você se relaciona com o teu cliente, usa um CRM aí para se relacionar com o teu cliente, está presente na vida dele, cara, vocês vão ver que o trabalho cai pela metade. O trabalho, eu digo, a gente não precisa mais prospectar tanto. Eu experimentei isso na minha carreira e eu vejo que todos os corretores que têm resultado hoje só atendem indicação, relacionamento, não prospectam mais, não precisam mais prospectar. E aí o que acontece? É muito mais fácil a gente prospectar e criar relacionamento com esse cliente que foi indicado por outro cliente. Então, gente, uma dica aqui, façam o curso do Brian Buffini, pelo amor de Deus, está sendo transformador para mim, para os corretores também. Quem sabe colocar em prática, né? Porque tudo tem que colocar em prática. Terceira atitude, conhecem as suas limitações. Não é porque a gente é corretor da Remax e está empoderado que a gente não tem limitações. Todos nós temos que dizer não em alguns momentos. Tá, e o que você quer dizer com isso? Se aparecer um gato aqui, vocês não se assustem, que são os meus gatinhos, tá? O que você quer dizer com isso? Gente, em algum momento a gente vai ter que dizer não para aquele cliente que quer um imóvel de 3 milhões e o imóvel vale 1, tá? A gente precisa dizer não e a gente precisa... Ai, mas eu preciso de imóvel. Cara, você não vai conseguir vender esse imóvel. Você não vai. Uma coisa é eu pegar um imóvel de
1.400.000 e valer 1 milhão e a gente ir trazendo para o preço. Isso tudo com o tempo a gente vai pegando esses macetes. Óbvio que no início não é bom, porque você não vai ter argumentos para conseguir ir baixando esse imóvel com o proprietário. Mas ao longo do tempo a gente vai ficando experiente e a gente sabe, esse proprietário aqui eu sei que eu vou ter margem para ir negociando com ele. Não é o ideal, tá, pessoal? O ideal é sempre pegar no preço. Mas às vezes a gente tem aí uma margem e consegue ir trabalhando. Quando a gente tem mais cancha, mais experiência. Agora, não dá para eu pegar um imóvel de 3 milhões que vale 1 milhão. Então, a gente precisa dizer não nesse momento. Ou a gente precisa dizer não quando vem um imóvel totalmente fora da nossa região de posicionamento. E a gente não vai conseguir vender. É melhor a gente reconhecer e dizer isso do que abraçar uma coisa que a gente não vai conseguir entregar. Um dia o Peixoto chegou para mim e disse assim, Thay, tem um imóvel de um amigo meu que é assim, assim, assado, em tal lugar de São Paulo. Era um imóvel assim, gente, sério, a gente não tinha aqui em São Paulo nem um corretor especialista nesse perfil. É muito difícil, inclusive, o perfil. E eu disse, Peixoto, é o seguinte, eu não tenho nenhum corretor especialista. Os corretores que estão lá, a franquia que eu tenho lá é muito nova. Na boa, eu não acho que a gente vai conseguir vender dentro do prazo que teu amigo espera. A menos que a gente alinhe expectativa com ele e ele esteja disposto. E aí o Peixoto me disse, não, tá, ele tá com pressa. Eu falei, então, Peixoto, talvez ele encontre outra solução no mercado. Claro, me doeu dizer não pro meu chefe, pro Peixoto, me doeu. Mas o pior era assumir uma coisa que a gente não ia conseguir fazer e ia frustrar o cliente. É sobre isso, é vocês entenderem as limitações de vocês. E sempre troquem, gente, vocês que são corretores, sobretudo novatos, sempre troquem com os brokers de vocês, sempre troquem com pessoas mais experientes. Tá na dúvida, tem dificuldade, troca uma ideia. A gente tem a possibilidade de conversar com pessoas de vários lugares e hoje vocês já têm uma rede relativamente grande, né, com um tamanho bacana que vocês podem trocar com pessoas mais experientes. E eu sei que tem bastante gente experiente de mercado aqui, tá bom? São os donos do seu próprio negócio, pessoal. Todos vocês viram a história da Remax, né? Todo mundo já viu a história da Remax? Quem não viu, vá ver. Por que que a Remax por que que ela nasceu? Como que ela nasceu? O Dave Liniger tinha corretores muito bons de mercado, muito bons, associados a outra empresa ou autônomos. E o Dave Liniger falou assim, vou montar uma estrutura em que eu vou deixar esses caras muito bons, muito tops, eu vou dar toda a estrutura para eles não se preocuparem com algumas coisas, eles vão ganhar a maior parte da comissão, porque esses caras, eles são muito bons e eles que fazem tudo, e eles vão dividir o custo da estrutura comigo. A gente vai ser um grupo de associados. Claro que guardadas as devidas proporções, porque a gente recruta gente que não tem essa experiência ainda, e o David só pegava corretores experientes na ocasião, as pessoas entendem que a Remax, ela é um grupo de associados. Eu não sou contratada do meu broker. Eu sou dona junto com o meu broker da Remax. Eu divido a estrutura com ele, eu ajudo esse cara a prosperar. Porque quanto mais o meu broker prosperar, mais estrutura ele vai me dar, e com mais estrutura, mais eu vou crescer. Então, o corretor da Remax, aquele corretor que tem resultado, ele não fica achando que ele está contratado na Remax. Ele entende o papel dele. Alguém tem alguma pergunta? Só porque o áudio está ligado. Não? Beleza. Gente, o corretor da Remax, ele é diferente do corretor de mercado. Está aqui a grande mudança de mindset. Eu já tenho uma estrutura, eu já tenho um ecossistema, eu já tenho ferramentas, e lógico, eu vou trabalhar para ter a máxima comissão. Ah, tá, e por que eu não comecei com a máxima comissão? Você tem grana para pagar o FII? Se você tiver grana para pagar o FII, você tiver resultado suficiente para pagar o FII, talvez você tenha que discutir com o seu broker. Agora, enquanto eu não tenho resultado para conseguir custear o FII, eu não posso ser 60%, 70%, mas eu tenho que buscar isso. Eu tenho que trabalhar no 40% ou no 45% para buscar isso.
E esse é o objetivo, gente, que vocês corretores, juntos, vocês possam crescer dentro da Remax, ter a máxima comissão dentro da Remax, e a gente precisa, tem custo para isso, para a gente crescer. Não dá para a gente ver o nosso broker se afundar lá e não ajudar. Então, o corretor da Remax, ele é dono do próprio negócio. Ele investe no próprio negócio, porque ele é o que ganha a maior parte. Se ainda não está ganhando, é porque tem que ter tempo para plantar. Tá. Assim que plantar... Oi, já passo, Lu. Assim que plantar e tiver na hora da colheita, vocês vão ter oportunidade de ser 60%, 70%. Oi, Alu. Perfeito. Tem mais uma fila, alguém fazendo a pergunta aí, Rodrigo. Rodrigo Silva. Pois não, Rodrigo. Eu não. A gente está aqui na Remax House, estamos usando a máquina do Rodrigo. Fala perto do microfone, meninos, que está ruim de ouvir. Daiane, está me ouvindo melhor agora? Claro. Gostaria de saber a sugestão de qual faturamento o corretor teria para chegar no 60%, 70%. Boa pergunta, Rodrigo. Eu sempre dou uma dica, o corretor no primeiro ano ser executivo e 2 anos, né? 2 anos. Digamos que eu entrei esse ano e não fui clube nenhum. Ano que vem eu serei executivo, virei executivo. No outro ano eu virei 100% clube. Aí sim, ao final do 3º ano, a gente pode começar a conversar sobre ser 60% e 70%. Pode ser que você seja antes, mas é o faturamento, na minha percepção, equivalente ao 100% clube. Ou, a partir disso, quando você estiver seguro. A própria Sandra Canelas virou, se eu não me engano, 60%, depois que ela já era Platinum. Então, eu acredito que a partir do 100% clube, quando você virar 100% clube, é um bom momento para você conversar com o teu broker sobre isso. Por quê, gente? Porque o FII é alto e a gente precisa ter uma produção recorrente para a gente conseguir custear isso e para fazer sentido receber os 60%, 70% também para o broker. Tá respondido, Rodrigo? Sim, e eu queria complementar a pergunta. O valor do FII de 60%, 70%, vocês cobram 1.500, 2.000? Em São Paulo, capital, é mais alto o valor. Eu até brigo muito para a gente aumentar aqui. Em São Paulo, capital, a gente cobra 2,5% o 60% e 3,5% o 70%. Aqui em São Paulo é muito difícil, né, gente? É tudo muito, muito, muito caro, assim. Então, realmente, para fazer sentido para a franquia, é 2,5% e 3,5% o mínimo. Tem franquias como a Collection que cobram R$5.000 os 70%. Beleza? Foi o Renato que perguntou, né? Foi sim. Boa. Exatamente. Mas, gente, assim, isso é uma decisão, a Remax Brasil, ela não apita nessa decisão. Ela não apita. A questão é, o broker precisa fazer conta e o corretor precisa fazer conta. Se achar que é antes, eu não acho uma boa. Eu não acho uma boa com base no que eu já vi. Precisa fazer sentido tanto para o corretor quanto para a franquia, tá bom? Então, tem que fazer conta, tem que colocar o custo fixo, tem que avaliar as condições, a gente não quer ver nem o corretor quebrado e nem o broker quebrado. Mas aí, a gente pode conversar melhor sobre isso, a gente pode até marcar um papo entre brokers, viu, Dé e a Lu? A gente pode marcar depois um papo de brokers para falar sobre isso, para fazer conta, tá bom? 5, vamos lá que eu tenho pouco tempo, gente. Investem no seu negócio, especialmente em marketing do imóvel e marketing pessoal. Gente, olha só, mais uma reflexão que eu vou trazer aqui para vocês. Corretores, vocês ganham a maior parte desse negócio, tá? Vocês é que ganham. O broker ganha menos nesse negócio do que o corretor. Quem tem que investir mais? É óbvio que é o corretor, que é quem vai ganhar mais. É óbvio que são vocês. Tem corretores que não investem e não acreditam. Vê milhares de exemplos de sucesso e não acredita que tem que investir no seu negócio. Ô, corretor, eu sei que é difícil para você que está começando. No início você vai ter que quebrar mais um pouco de pedras pelo caminho. Mas vocês que já estão faturando, que já têm resultado, tem que colocar um pequeno investimento que seja no início para marketing do imóvel e para marketing pessoal. Eu sei que algumas franquias já dão uma certa estrutura, mas vocês têm que ir além, vocês têm que investir.
Mais uma vez, lembra o motivo pelo qual a Remax foi criada? Que o David Liniger juntou a maioria dos corretores bons de mercado, e aí formou um coworking de bons corretores? É isso, gente. A gente é coletivo o negócio. A gente precisa investir no marketing do imóvel e a gente precisa investir em marketing pessoal. Ah, tá, eu não tenho grana para colocar um outdoor. Ótimo, que bom que você não tem ainda. Você tem muito para correr atrás, mas logo você vai ter. Faz folder, faz coisas baratas, faz no teu condomínio. Eu sempre digo, cara, se eu fosse virar corretora hoje, a primeira coisa que eu ia fazer é fazer um cartãozinho de apresentação pessoal, um folderzinho, gastar R$250 e distribuir aqui no meu prédio. Entregar aqui no meu prédio, dizer aqui no meu prédio que eu sou corretora. Isso é marketing pessoal também. Não quer dizer que eu tenha que fazer outdoor. Uma corretora falou para mim, tá, mas eu não tenho dinheiro para fazer outdoor. Gente, outdoor é quando vocês chegarem no nível top, ou quando vocês tiver grana para isso. Quem vai colher o maior fruto disso são vocês, não é o franqueado, gente. O franqueado vai ganhar junto com vocês, mas em primeiro lugar é vocês que ganham quando vocês fazem marketing pessoal. Isso tem que estar no DRE, ou seja, nos cálculos da empresa de vocês. Corretores, entendam que vocês são uma empresa. Uma empresa. Parem de achar que vocês são contratados do broker. Vocês são uma empresa, vocês são empresários. Vocês, muito em breve, e se tudo der certo com o resultado, vocês vão estar ganhando mais do que esse franqueado no curto prazo. Então, vocês têm que se entender como empresa. Corretor de imóveis que tem sucesso se entende como empresa. Trabalha no seu marketing pessoal. Trabalha no marketing do imóvel. Muito além daquilo que a franquia faz. Não fiquem esperando um anjo vindo do céu, um broker vindo do céu e dizer, eu vou investir em vocês. O broker não vai fazer isso. Não é o papel do broker fazer isso. Vocês têm que investir em si próprios. E aí, coisas baratinhas. Vocês não precisam começar fazendo coisas mirabolantes como outdoor. Façam folderzinhos. Façam aqui, na escola do filho de vocês, vão lá, entrega um cartão com um bombom, coisas baratas. Se você não tem dinheiro, coloca a tua criatividade para agir. Isso é atitude, gente. É a atitude de não ficar parado e não ficar esperando alguém fazer algo por vocês, tá bom? Amanhã de novo. Quem? Quem? De novo, Renato, de novo. Oi, Renato. Fala perto do microfone. Você vai ter que me aguentar, que eu sou muito chato. Não, manda bala. Eu vejo como o investimento mais assertivo, de menor custo, com maior impacto, é o carro. O carro boa, Renato, excelente. De graça, baratíssimo, custa barato para plotar, e o impacto é absurdo, porque o carro trabalha quando ele está parado. Ele trabalha para você o tempo inteiro, 24 horas. Então, fica tem várias estratégias. Quem quiser adesivar o carro, paga 50%. Está aqui agora. Olha aí. Agora, muito bom, Renato, eu adoro. Eu adesivaria o meu carro, na verdade, eu adesivei o carro da minha mãe, gente. A minha mãe trabalha na Remax, eu adesivei o carro dela atrás. Gente, olha, e ela não é corretora, mas eu adesivei. Gente, olha só, tem várias dicas. Tem aqui, olha o que o Renato está falando, gente. Tá na mão da gente. Sabe por que você não faz? Falta de atitude. Gente, quem quer, faz acontecer nessa vida. E o Renato ainda falou do carro, ele disse que paga 50%, mas vamos lá, quem mora em condomínio, cara, vai nos apartamentos. Eu sempre digo, aqui no meu prédio, todo mês tem 2 apartamentos para vender. Todo mês. Gente, todo mês eu venderia 2 imóveis aqui, porque eu não ia deixar ninguém entrar aqui. Eu ia fazer um trabalho tão forte aqui de marketing pessoal e posicionamento que eu não ia deixar ninguém entrar. No prédio do lado aqui. E eu sei que a cidade de vocês ainda tem bastante casa, mas também sei que tem bastante apartamento. E cada vez tem mais. Então, assim, façam o básico, vai num encontro de família, entrega o cartão. É que a gente quer que o mundo faça por nós, né? Eu sei. O mundo deveria fazer pela gente. A gente quer que caia do céu uma venda. Beleza, pode até cair. Mas esse não é atitude de campeão, gente. Se vocês querem dar um passo além, sair da mediocridade, façam por vocês. Sexta atitude, treinam, sabem que por mais bons que sejam, sempre podem melhorar.
Eu não aguento quando o pessoal fala, isso eu já ouvi milhões de vezes, isso eu já sei. Gente, eu vou treinar até o meu último suspiro aqui na Remax. Se me chamarem para qualquer coisa, eu tô indo. Porque eu aprendo cada vez algo diferente. Esse é o comportamento do profissional de sucesso. Treinar, 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 treinar. E quem esteve no Summit agora, os brokers que tiveram no Summit, a gente ouviu a história do Claudinei Quirino falando sobre treinamento, que, na verdade, a decisão, ela não acontece, a medalha, ela não acontece ali na prova, ela acontece no treino. E da nossa forma também. E treinar não quer dizer só estar sentado, escutando e aprendendo. Quer dizer ir a campo. Entender que o não faz parte do treinamento. Gente, quando a gente vai a campo, a gente está treinando. Na verdade, o treinamento é isso, né? Quando a gente vai. Então, vamos lá. Eu aprendi a fazer primeira visita. Tive um treinamento sobre primeira visita. Daí eu vou a campo. E aí eu fico arrasado porque eu escutei um não. Nossa, mas eu escutei um não, eu achei que eu ia escutar um sim. Gente, isso ainda é treinamento. Vocês ainda estão em treinamento. E treinamento, para ele dar certo, para o resultado acontecer, a gente precisa ter erros, a gente precisa errar. O erro nos ajuda a acertar. Então, não fiquem frustrados quando vocês aprenderem numa aula sobre objeções e chegar lá na ponta e não conseguir defender as objeções. Faz parte, isso é treinamento, a gente vai fazendo com o tempo. Não existe, é muito difícil a gente ir a campo e não errar. Todos nós vamos errar sempre. E nem por isso a gente tem que se frustrar. A gente tem que ir de novo, de novo, de novo, até acertar. Tá bom? Sétima atitude, são especialistas em qualquer profissão. Quem não se especializa está correndo o risco de perder espaço. Então, eu não aguento o corretor generalista. Infelizmente, a gente ainda tem muito corretor na Remax que está aqui em São Paulo e acha que vai captar no Espírito Santo e que vai ter resultado. Então, se especializem, escolham um nicho, escolham uma região, escolham um perfil de imóvel. Quanto mais especialista vocês forem, menos vai faltar cliente para vocês. Eu sempre dou exemplo aqui, até vou dar uma sugestão para vocês chamarem para academia o pessoal da Remax Go. Não sei se vocês já chamaram. A Remax Go é uma franquia nossa, numa região super humilde aqui de São Paulo, é quase periferia a região deles, e eles são uma das franquias que estão sempre figurando aí no top 10 de São Paulo, e olha, com o VGC aí competindo com franquias com VGC altíssimo, os caras realmente trabalham. E para mim, assim, é um grande exemplo que na Go, o corretor, ele não capta um quadrado fora da sua região de posicionamento. Em compensação, não tem um corretor que fica sem vender. Todos os meses, todos os corretores vendem nessa franquia. Acho que vocês devem conhecer a Vânia, o Rodrigo Tessaroto, o Rodrigo é mais ativo nas redes sociais. Se vocês perguntarem para ele, Rodrigo, você pode atender do outro lado da rua? Se não for a região dele, de especialização, ele não atende. Ele referencia, ele indica para outro colega. Mas, em compensação, não tem um mês que esses corretores dessa franquia não vendam no mínimo 2 imóveis. Todos os corretores vendem no mínimo 2 imóveis por mês. Só não vende 2 imóveis ou quando eles estão de férias ou se estão doentes, mas todos os meses eles vendem. Então, por quê? Porque eles são especialistas. Tá, dói dizer não para um imóvel que está do outro lado da rua? Dói. Mas eles vislumbraram um resultado no médio prazo. E hoje são extremamente especialistas. Então, a gente tem que se especializar. A gente tem que focar em algum nicho. Criam rotinas de ligações diárias de prospecção. Tudo isso, gente, mais uma vez, tá? Foram coisas que eu fui captando dos profissionais de sucesso e que eu fui perguntando, isso aqui você faz? Ou você fez? Fiz. Isso aqui você fez? Fiz. Isso aqui são coisas que 10 atitudes, 10 comportamentos dos corretores de sucesso. Você que está começando, todos eles tinham rotina de prospecção. Então, o corretor que não busca cliente não vai ter cliente, eles não vão cair do céu. Se vocês estão começando, vocês têm que colocar na rotina ligações de prospecção. Troca com o broker, fala assim, Renato, vou usar o Renato aqui como exemplo. Renato, cara, me ajuda a montar uma agenda?
Beleza, você vai se especializar, vamos definir quais os prédios que você vai se especializar, você vai buscar uma lista desses proprietários e você vai fazer uma rotina de segunda e terça pela manhã, você vai ligar para marcar a primeira reunião. Que é a parte mais difícil. É muito difícil ligar, gente. Ouvir não o tempo inteiro. Mas se vocês não fizerem isso com frequência, vocês não vão passar a arrebentação. Tem que ligar no início. Tem que ouvir não mesmo. O objetivo é marcar a primeira reunião. E quando vocês ouvirem um não, pensa assim, ai, que bom, mais um não. Quer dizer que agora eu estou mais perto do sim. Mais um não, quer dizer que eu estou mais perto do sim. E aí vocês vão criando como vocês vão conversando, né? Vocês vão criando o speech ali de vocês. Ah, ouvi não porque eu falei tal coisa. Na próxima ligação vou falar diferente. Mas tem que ter rotina. Se vocês não separarem um bloco de tempo para fazer ligação, vocês vão negligenciar essa tarefa. Porque essa tarefa é difícil. Alguém falou? Não? Vamos lá, tá acabando, gente, tá acabando. Exploram as parcerias. Tem muita gente que segura o imóvel para tentar vender sozinho. Será que isso é bom para o cliente? Gente, esse ano, vou trazer um exemplo vivo aqui. A Remax Imob faturou, acho que 40% a mais, a Collection, né, faturou 40% a mais daquilo que costumava faturar. Foi um baita crescimento esse ano deles. Foi um salto, porque eles cresceram nos últimos 2 anos 20% e esse ano eles cresceram 40%. E se perguntar qual foi o motivo do crescimento, é porque eles exploraram as parcerias. Olha, num ano que a gente teve juros difíceis, a gente teve um mercado difícil, a gente teve vários desafios com o nosso portal imobiliário, eles exploraram e focaram nas parcerias. E aí cresceram 40% num tamanho que já era grande. Porque eu tenho um faturamento de 30 mil e crescer 40%, ok. Agora, eu tenho um faturamento de 8 milhões e crescer 40%, é muito difícil. Então, exploraram muito bem as parcerias. Fica mais uma dica aqui de academia para vocês, bater um papo com o Marco Aurélio sobre como eles estruturaram um ecossistema de parcerias e o mercado vendeu muitos imóveis deles. Ah, tá, mas parceria vai tomar 50%. Cara, quando a gente não tem nada, 50% é muito. Né? Então, assim, ao invés de a gente ficar esperando que o mercado acontecesse, que os juros melhorassem, eles foram atrás de vender com parceiros e cresceram, os corretores ganharam mais dinheiro do que ganharam nos anos anteriores. E para finalizar, acreditam na máxima prestação de serviço. Tem gente que na primeira dificuldade questiona o modelo de atendimento da Remax. Não questiona, só segue. Se deu certo para milhares de pessoas, tá dando certo há 50 anos, gente, vai dar certo para você. Se não tá dando certo ainda, é porque você ou é inexperiente, precisa de mais experiência, ou porque você tá com comportamentos que estão fazendo você negar o que é o modelo de prestação de serviço. Eu cheguei também, questionei o modelo da Remax, porque eu era do mercado onde a gente não trabalhava, não praticava exclusividade, não praticava parceria, a imobiliária que eu trabalhava trancava o imóvel dentro de casa, não trabalhava parceria, porque, claro, não tinha exclusividade. E eu falei, cara, eu não posso ser o alecrim dourado, eu não sou a criatura mais inteligente do mundo, que acha que eu tô certa, e esses caras aqui, 50 anos de negócio, no Brasil, 13 anos, uma marca extremamente consolidada, não são esses caras que estão errados. Então, eu vou botar o meu rabinho entre as pernas e eu vou fazer até eu acreditar. Então, gente, deixa eu fechar aqui, peraí. Tentei correr aqui no final para dar tempo, tá? Depois eu compartilho com vocês aqui. Gente, isso é comportamento de pessoas vitoriosas. Eu não tirei isso do nada. Isso são as pessoas que mais têm resultado na Remax, são o que eles fizeram. E como a gente é inteligente, nessa vida nada se cria, tudo se copia, vamos seguir o comportamento desses caras e dessas caras, dessas meninas que têm muito resultado, porque desses 20 corretores que eu conversei, 12 eram mulheres. 12 tinham o mesmo comportamento, que tinham o mesmo comportamento eram mulheres.
Então, pessoal, eu trouxe um pouquinho de coisas do nosso modelo de trabalho aqui, junto com comportamento. Se vocês estão começando, cara, tudo faz parte do game. Ouvir não, tentar pensar em desistir, questionar o modelo, tudo faz parte do game. O grande desafio de vocês é conseguir ultrapassar esse momento. E vocês não estão sozinhos para ultrapassar esse momento. Vocês têm o broker, vocês têm os outros corretores, vocês têm os colegas. Se você já tem um pouquinho mais de tempo, já acredita, já começou a conquistar resultado desse negócio, a gente também vai ter os nossos momentos de queda, tá? Não achem que vocês vão estar aí, eu tô o tempo inteiro 100% motivado, 100% com atitude positiva, fazendo o que tem que fazer. Cara, vocês vão ter os momentos de desafio também, em que alguma coisa, vocês vão perder 3 vendas consecutivas. Cara, nada do que perder 3 vendas consecutivas não faça a gente dar uma desanimada e pensar, será que eu tô bem? Será que eu tô no caminho certo? Quando isso acontecer, também vai conversar com gente mais experiente, também vai trocar ideia com broker, vai trocar ideia com outros corretores, porque somos seres humanos, todos nós, e todos nós temos o direito em ter dias difíceis, em se questionar, mas por isso que serve a nossa rede, para a gente ter apoio, para a gente conversar com outras pessoas, para a gente trocar ideias sobre desafios. Isso é o mais legal da Remax. Eu tenho os meus momentos de desafio como regional. Às vezes eu me questiono, às vezes eu penso, será que eu estou no caminho certo? Será que eu não deveria trocar de função? E aí eu converso com os meus colegas regionais e vejo que eles também têm os mesmos desafios, que alguns já passaram por esse momento, e aí eu me sinto mais forte. Então, gente, espero que todos vocês aqui, não que todos vocês não tenham as atitudes de vencedores, a gente nem sempre tem todas as atitudes, mas que vocês estejam em busca sempre, tá bom? Tayane, o Marcelo levantou a mão aí, Marcelo Sarmento. Marcelo, Diga cadê lá, você, Marcelo? Aí, tô vendo agora. Oi, tudo bem com você? Tudo bem, e você, Marcelo? Tudo ótimo. Morei em São Paulo 6 anos, não sempre participei de trabalhos com vendas, fugindo de imóveis, tá? E quando eu morei em São Paulo, tinha casa aí, 10 placas de imobiliárias diferentes. Totalmente poluída, né? Aí eu retornei para o Espírito Santo, fiz um curso de TTI, sempre gostei de imóveis, sempre gostei de imóveis. Fiz um curso, estou engatinhando, hoje estou na Remax Center em Laranjeiras, meu broker lá é o Jung e o Alex, estão me especializando em lotes, né? E estou aprendendo. Não vendi nenhum imóvel ainda, como eu falei que você está engatinhando. E você falou no imóvel que você deixou passar um imóvel falando não, porque a pessoa queria um resultado rápido. Eu fiquei um pouco triste com o seu não. Eu, na minha limitação, aqui no meu pensamento pequeno de estar engatinhando ainda no mercado, eu fiquei um pouco triste, né? Porque o acreditar é tudo, assim, para mim. Eu tento ser diferente. Todas as profissões que eu passei, eu tentei ser diferente. E muitas delas cheguei ao sucesso. E também como imobiliário, como vendedor imobiliário, eu quero chegar ao sucesso também. Quero ser diferente. O acreditar é muito maior do que o imaginar. Se eu me imagino, eu acredito que eu sou mais do que eu imagino. E como você deixou a oportunidade de passar falando não? Assim, eu fiquei triste. Eu quero saber disso, né? Marcelo, existe uma grande diferença entre acreditar naquilo que é possível e desafios que a gente não é capaz de abraçar, gente. Nem tudo na vida a gente é capaz de abraçar. E quando eu abraço uma coisa, eu digo não para outra. Marcelo, esse imóvel era muito, muito, muito específico. Esse proprietário, ele precisava muito vender esse imóvel. Tinha uma imobiliária muito especialista naquela região e a Remax não tinha ninguém lá. Até que alguém se especializasse nesse perfil, ia passar muito tempo. Então, assim, é como responder uma pergunta que não tem muito resposta, tá? Mas vou te dizer assim, uma coisa na vida é a gente acreditar, tu olhar e dizer assim, bom, esse imóvel aqui eu tenho condições de vender, demanda um pouquinho de esforço,
Outra coisa é, eu não consigo neste momento atender esse cliente. E vai acontecer muito. Você vai ter que dizer não para algumas coisas na tua carreira. Você vai estar posicionado em lotes e alguém vai querer te trazer um galpão para você vender. Quem tem mais chance de vender um galpão? Você ou alguém que conhece galpões? Alguém que conhece galpões. Então, você vai ter que, em algum momento da vida, você vai ter que dizer não. Às vezes, o não que você diz é o sim para outra coisa. Então, assim, não está errado o teu pensamento. Você não está errado. Você precisa avaliar a circunstância. Naquela circunstância, a gente não tinha condições de atender aquele cliente com excelência. Ia demorar muito tempo. Então, ao invés da gente pegar esse cliente e frustrar ele, é melhor deixar nas mãos de alguém que entenda realmente desse perfil. Ah, tá, mas quer dizer que, talvez alguém se especialize. Show de bola se alguém se especializar. Agora, era um perfil completamente diferente, não tinha ninguém da Remax para atender. A gente precisa ser honesto com aquilo que a gente pode e com aquilo que a gente não pode. Agradeço pela gentileza, pela resposta, tá bom? Valeu. Não desista dos seus sonhos, menino. Jamais eu coloco o rabinho entre as pernas do jeito que chegou em São Paulo. Não coloco. Eu tento ser diferente. Mas é aquela coisa assim, cara, tu é cardiologista. Vai chegar alguém querendo que você faça um tratamento de pele. Você vai fazer? Olha, mas nós estamos falando aí de saúde, eu quero falar de imóveis, eu não vou fechar. Mas a gente está falando de especialização. Sim. Quanto mais você se especializar, você vai ver que você não vai conseguir atender certos perfis, você vai atender o teu perfil. Pelo teu cliente, você tem que fazer isso, Marcelo. Tá, obrigado. Muito mais por ele do que por você. Tá, obrigado, hein, Tayane. Tayane, temos mais 2 perguntas aqui para a gente encerrar. Tem o do Renato, que está no nome do Rodrigo, e depois a Juliana. Manda bala, Renato. Tayane, você ficou de numerar algumas ações e eu gostaria que você passasse para a gente, por favor. Bora. Gente, olha só, acho que primeiro de tudo, o que eu aprendi no mercado imobiliário, e que nada que você não saiba, tá, Renato? Que eu sei que você já é lobo velho aí. No bom sentido, você é jovem, mas já é experiente do mercado imobiliário. Eu vou fazer 55 anos de bambam. Olha aí, um jovem. Mas olha só, pessoal, o que eu aprendi no mercado imobiliário é que, primeiro, eu sempre tentava identificar o perfil de imóvel e o perfil de cliente. Né? Quando eu trabalhei no mercado imobiliário, não tinha essa coisa muito de posicionamento de especialista. Mas eu curtia muito essa coisa de identificar qual era o perfil da pessoa que compraria ou que alugaria aquele imóvel. Então, assim, peguei um apartamento em tal lugar. Eu sempre fazia um mapeamento de quem morava naquele prédio. Então, assim, quem que mora nesse prédio? Aqui mora a família com 2 crianças. Eu partia, quando eu ia analisar e fazer um estudo de mercado ou um plano de marketing, que não era esse nome na época, tá? Não existia Remax ainda. Eu tentava entender quem era o perfil de quem compraria ou quem alugaria aquele imóvel, porque eu ia direcionar para aquele público. Aquele era o foco. E aí as minhas ações iam sempre ser voltadas para esse público. Então, claro, além das ações normais de portais imobiliários na época era portal imobiliário e o site da imobiliária, que trabalhava, e placa, né? Não sei como que é de placa aí para vocês. Mas isso era o básico do básico. Eu focava muito no perfil das pessoas que eram aquele perfil. Então, o que eu fazia? O imóvel entrava, eu olhava o meu banco de dados, quem já tinha procurado aquele tipo de imóvel, e eu direcionava para essas pessoas que já tinham procurado esse tipo de imóvel. Então, eu adorava fazer esse mala direta, às vezes eu até ligava para o cliente e dizia, olha, você procurou esse imóvel comigo há 3 anos atrás, sei que faz tanto tempo assim, mas eu estou te indicando um imóvel agora. Então, quando eu trabalhava na imobiliária, eu curtia muito isso. Então, entender quem era o perfil de pessoas que compravam. Se eu tivesse na Remax, e aí com o conhecimento que eu tenho hoje, eu adicionaria bater em todas as portas ali dos imóveis, do imóvel, do condomínio, ou da vizinhança, entregar um folder. Para mim, não tem nada mais valioso do que oferecer para a vizinhança. Por quê? Porque geralmente tem alguém que quer morar no mesmo prédio. Eu mesma, gente, indiquei um monte de amigo para morar aqui no meu prédio. Então, é uma ação que eu acho poderosíssima. A gente fazer essa entrega de folder para os vizinhos, seja se for casa, entrega nos vizinhos,
faz um folderzinho do imóvel, bonitinho, entrega nos vizinhos, entrega, se for condomínio, manda para o condomínio, entrega para o zelador, para o porteiro, sempre tem gente procurando. O que mais eu faria? E plano de marketing, você quer saber de dicas, né, Renato? Plano de marketing, boa. Claro, eu ofereceria para os meus parceiros, acho que uma das atitudes que eu sempre faria é oferecer para os meus parceiros. O que mais, gente, que eu acho que é legal? A cartinha do Encontre Seu Vizinho. Em vez de entregar um folder normal, faz uma cartinha, escolha seu vizinho, e aí deixa nas caixinhas de correspondência, se vocês conseguirem, porque aqui em São Paulo eles não deixam, mas encontre seu vizinho, deixa nas caixinhas de correspondência falando daquele imóvel. Cara, depende muito do imóvel, do perfil. Tá, Renato e time aí. Depende da estratégia. O residencial, ele demanda da gente um certo investimento, algumas estratégias. O comercial, ele demanda da gente outras estratégias. Por isso que a gente precisa ser especialista, né? Se a gente se especializa em comercial, foca no comercial. Se a gente se especializa no residencial, foca no residencial. Mas eu acho poderoso, assim, para mim, poderoso digital, mídias digitais. Então, portal imobiliário, site, dependendo do imóvel, se for um imóvel um pouquinho mais difícil, fazer um investimento em Facebook, na Meta, né? Fazer um investimento em Google. Cobertura, por exemplo, cobertura é muito difícil de vender, né? Eu sempre achei cobertura muito difícil de vender. Então, na época, não tinha esse investimento. Mas hoje, se eu pegasse uma cobertura para trabalhar, eu ia trabalhar muito digital, né? O investimento na Meta e no Google. E essas ações mais básicas, que são simples e que não custam nada e que têm resultado. Parceiro, em primeiro lugar, divulga para o parceiro e faz essas ações locais, né? Ou volta na tua lista. Se tu é posicionado, se tu é bem focado no teu posicionamento, certamente tu teve clientes que já buscaram naquela região, volta no teu banco de dados e oferece para esses clientes. Eu fazia isso direto e sempre tinha resultado. Isso que eu nem conhecia Remax, nem tinha esse negócio de posicionamento ainda, mas sempre dava resultado. Eu ligava para minha cliente e dizia assim, olha, acabou de entrar um apartamento aqui no Solaris. Ela dizia, pô, Tayane, eu já comprei, mas eu tenho uma prima que está procurando. E eu acabava indicando a prima. Então, dava muito resultado e era uma coisa muito baratinha, assim. E quanto mais vocês forem posicionados, vocês vão ver, vocês vão ter um banco de dados bem abastecido. E essa coisa dos vizinhos, gente, não tem melhor comprador do que vizinho. Faz uma cartinha, entrega a cartinha escolha seu vizinho, deixa um folder do imóvel, e aí, dependendo do imóvel, você faz open house, mas tudo parte do pressuposto que eu sento e eu entendo o perfil do meu imóvel e quais estratégias eu vou fazer para ele. Então, quando vocês pegarem uma captação, fala, esse imóvel aqui, deixa eu lembrar como que eu vendi outros similares dele. Eu vendi através de X. E aí estabelece algumas estratégias. Para esse imóvel eu vou fazer cartinha, para esse imóvel eu vou fazer portal, para esse imóvel eu vou oferecer para parceiro, para esse imóvel eu vou ligar para o meu banco de dados. Cada imóvel é um projeto. E cada projeto demanda de vocês pensar fora da caixa. Às vezes nem é grana. Às vezes é só algumas atitudes diferentes. Beleza? Beleza, Thay. Para finalizar, a Juliana está aguardando aí. Oi, Ju, tudo bem? Oi, Thay, tudo bom? Bom dia. Bom dia a todos. Então, na verdade, assim, eu quero só voltar um pouquinho ali acho que foi na questão do Marcelo, que ele ficou triste, né? E eu só queria falar uma frase ali, porque fica triste não. Fica triste não, Marcelo. Mas, na verdade, o que só vinha na minha cabeça era o seguinte, Marcelo, foco no cliente, foco no cliente, foco no cliente. Por que ela disse não? Porque ela está pensando no cliente. Outra imobiliária que tem especialidade, né, especialização ali naquela área, vai atender muito melhor o cliente, vai vender o imóvel dele muito mais rápido do que no momento eles poderiam atender. Então, a gente sempre volta no foco do cliente. Então, é sim importante dizer não, mesmo que seja triste. Não tem problema ficar triste, a gente fica, mas a gente precisa aprender a falar não, com certeza. Obrigado pela gentileza mais uma vez. Nada. Agora, o que eu ouvi falar aqui, Thay, é apenas agradecer, porque, assim, foi muito bom tudo que você falou.
Eu acho que assim, a gente está tendo várias academias que são muito importantes. Cada segunda é um aprendizado, é muito bom parabenizar, inclusive, a regional por essa atitude, por esse evento, porque, nossa senhora, se começar segunda-feira com essas academias tem sido motivante, eu acho. Para mim, imagino que para todos. E hoje o que você falou, Thay, é a base de tudo. Não adianta nada do que vem das outras academias que a gente vem fazendo, né? Sobre estudo de mercado, sobre posicionamento. Nada disso vai dar certo se não tiver as atitudes que você falou aí. Nada disso. Então, parabéns. Sou sua fã. Obrigada, Ju. Também, Ju. Você está fazendo um lindo trabalho aí, tá? Obrigada pelo carinho. Gente, na verdade é bom, né, a gente começar segunda-feira com um pontapé para não ter mimimi, para não ter desculpa do que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer o que tem que fazer. A vida é assim, é trabalho, gente. É trabalho, frustrações e alegrias. Ninguém vai ficar sempre livre ninguém vai ficar livre de frustração e todos nós teremos alegrias. A vida de qualquer pessoa é assim, né? E do corretor de imóveis também. Mas a gente tem recompensas muito boas e muito altas. Então, é desafiador? É, mas a recompensa é alta. Ela é proporcional ao desafio, tá bom? Então, assim, contem sempre comigo. Torço muito por vocês aí no Espírito Santo. Quem sabe um dia eu não vá para aí, porque o André fica me chamando. É porque, assim, eu vou ficando mais velha, eu vou ficando pensando, gente, se eu morasse perto da praia? E aí eu fico pensando, Rio de Janeiro tá violento demais, né? Floripa, como eu sou gaúcha, eu não quero, só tem gaúcho lá, não quero contato com gaúcho. Aí o Nordeste, a gente sabe que o ticket médio é mais baixo. Um bom lugar é o Espírito Santo. Quem sabe um dia, né, Dé? O melhor lugar. De gaúcho aqui, tá, Tayane? Mas a Jéssica tá aí. Ainda. Pode deixar, Jé, pode deixar. Quem sabe um dia eu não vou para aí. É um lugar lindo mesmo. Desejo muito sucesso para vocês. Sei que essa regional tá cheia de gente boa, de franqueado bom, de corretor bom. Então contem comigo aí durante essa trajetória de vocês. Beleza, Thay. Agradecer a você aí muito. Vou colocar seu tempo disponível para a gente, para ajudar, para elucidar um pouquinho mais sobre o modelo de negócio da Remax para os nossos corretores. Obrigado, querido. Beijo. Tamo junto, gente. Depois eu vou passar essas dicas de academia para vocês, hein? O pessoal da Remax Go são feras. Joia. Em parceria, falar com o Marco Aurélio. Também vai dar boas dicas. Com o Márcio Santos e com a Vânia lá depois. Isso aí. Já Fechou, comigo. gente. Beijo. Beijo. Sucesso. Tchau, tchau.